Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo sobre X-Spirito Box. E também vamos falar sobre o K2. Novamente, essa semana algumas pessoas vieram com esse papo do Spirit Box. Eu não sei, acho que as pessoas realmente preferem ficar querendo puxar papo no box dos meus vídeos ao invés de assisti-los, né? E isso me gera um incômodo, porque é um vlog, ou seja, tudo que vocês precisam saber está publicado em vídeo, e não um blog onde nós vamos bater papo. A ideia não é bater papo, a ideia é que vocês assistam os vídeos publicados no canal e vocês recebam 100% da informação que ali é passado. Mas vamos lá. Essa semana eu achei muito curioso, que calhou exatamente na mesma semana das perguntas do Spirit Box, me indicaram um canal chamado Irreal. Esse canal Irreal é um canal bem interessante e é uma linha bem tênue, é uma linha bem complicada trabalhar com isso. Por quê? O canal Irreal e o seu criador de conteúdo, está aqui escrito na descrição dos vídeos dele, que o conteúdo dos vídeos apresentados neste canal, ele representa a opinião de seu criador, tá? Baseado no conhecimento que ele possui no mundo espiritual e conhecimento técnico. O que é o conhecimento técnico? É o conhecimento sobre a mecânica, biomecânica, conhecimento sobre elétrica, conhecimento sobre, obviamente, situações que uma pessoa possa ser enganada por um entretenimento. Bom, esse conteúdo não tem intenção de avaliar indivíduos, e sim buscar a veracidade das atividades e aparições sobrenaturais descritas nos vídeos, assim sendo diferenciar o conteúdo real de conteúdo de ficção. Conteúdo real sobre espiritualidade é muito difícil você obter. O que é um conteúdo real? É você ter certeza que um espírito, ele arremessou uma cadeira contra uma pessoa, o que é impossível, uma vez que espíritos não movem objetos. Um cara tomar uma facada nas costas de um assassino, né, de um espírito de um assassino, o que é impossível, uma vez que você não vai ver a faca levitando e indo em direção à pessoa. Se realmente existisse isso, eu acho que as pessoas iriam surtar. Imagine só. Então, comprovar a espiritualidade é muito difícil. Claramente, é mais fácil você entender as linhas tênues dos canais que, depois de muito tempo, vêm com a conversinha de que são entretenimento. Mas vamos lá. Assim sendo, diferenciar o real de ficção, trazendo conhecimento e respeito às pessoas que assistem. O conteúdo deste vídeo não deve ser usado para ofender nem atacar as pessoas. O Irreal, ele acolheu, dentro de uma entrevista, 2 ex-integrantes de um grupo de caça-fantasmas. Não me interessa o que acontece dentro desses grupos. Desde que eu comecei a analisar, eu tinha 14 mil inscritos na época, em que alguns canais entraram em contato comigo. Eu tenho até os prints desses canais. E que eles queriam me colocar numa patotinha, sabe? Me colocar ali num grupinho de que, vamos todo mundo usar Spirit Box, vamos todo mundo usar K2, vamos todo mundo seguir a mesma linha de pensamento. Eu falei, não vamos. Que porra é essa? Não, porque se você falar alguma coisa que vá contra, se você fizer algo que vá contra, não sei o quê. Falei, que porra é essa, cara? Eu faço o que eu quiser, eu tenho minha liberdade dentro do meu canal, mediante 30 anos de estudo de espiritualidade. Que estudos vocês têm? Nenhum. E eu pulei fora. Eu lembro que eu até entrei em contato com um deles e falei, olha, cara, eu preciso fazer um react de vídeo seu, porque eu não concordo com a forma como você ali está tratando um assunto tão delicado. Você foi muito superficial em termos do ensinamento e eu gostaria de pegar e ressaltar algumas coisas importantes. A pessoa falou, não, se você pegar meu conteúdo eu vou lhe processar imediatamente e a gente vai para um embate jurídico. Eu tinha aí entre 15 mil a 20 mil inscritos na época. Eu falei, opa, achamos um divisor de águas. Desde então eu fui caminhando sozinho. Segui. Nunca tive tanta expectativa com relação ao YouTube e hoje muito menos. Então eu já fui realmente rechaçado por certos canais. Tem certos canais que usam e abusam das crendices populares, que usam as ferramentas do Spirit Box, de K2 e tudo mais,
para poder ganhar dinheiro das pessoas. Nós não estamos falando de pessoas que visam ou buscam ajudar pessoas falecidas. Existem canais que fazem trabalhos sérios dentro da espiritualidade e que têm as habilidades de paranormalidade e de evidência. Beleza. Outros são evangélicos, cristãos ou céticos ateus que viram por meio da exploração da crendice das pessoas utilizar de ferramentas para então ganhar dinheiro. Nós não estamos falando só de views, likes, nós estamos falando de grana. E quando a grana começa a crescer, as pessoas começam a tretar. E é isso que está acontecendo com os canais que são esses caçadores aí. Ou eles estão abusando de uma linha tênue, invadindo propriedade particular, explorando essas propriedades particulares por meio de uma invasão, o Keeper faz, Código Penal. Tem um grupo que já foi preso por causa disso, tá? Está previsto em código, está previsto na lei. Invadir uma casa, que mesmo que não esteja ocupada, ela tem dono, tem o registro de um nome de uma pessoa na prefeitura, é crime e você vai para cadeia. Se não for pego em flagrante, você vai responder por um inquérito. E aí então entra essa entrevista. Eu quero que vocês escutem, porque é um divisor de águas e que separa todos os grupos, todos, é unânime. Todos os grupos que fazem esse entretenimento, que só depois ele se transveste de entretenimento. Presta atenção, só depois se transveste. Por quê? Porque o início é uma verdade absoluta. Quando as pessoas começam a ver que é fake, a pessoa fala, não, mas aí a gente está fazendo entretenimento. É só para vocês se divertirem, é só para vocês terem o seu sustinho, é só para vocês entrarem no clima com a gente. Entendem? Casas que se dizem abandonadas com diversos crimes que aconteceram, que na verdade não tem crime nenhum. E como acontece o golpe do Spirit Box e o golpe do K2? Porque é um golpe, já que você passa a acreditar piamente que aquilo é uma verdade. Eles fazem com que você acredite que aquilo lá é uma ferramenta útil e hábil para conversar com espíritos. E você começa a ser enganado. Igual que você é enganado num pastor de igreja, sabe? Indo ao culto e o cara de repente ele é condenado por estupro, por assassinato ou por litigância de má fé, exploração e tudo mais. O Spirit Box hoje está virando um culto. Um culto. Presta atenção, então, nessa entrevista que eu quero que vocês realmente tenham essa percepção. Tá? Então aqui nós temos o irreal e nós temos dois integrantes. Não me interessa quem eles são, tá? Porque eu não vou tratar picuinhas dentro desse critério, mas eu quero entender o que é o Spirit Box e como eles fazem o K2 funcionar. Leia-se, os grupos se comunicam. Todos esses grupos de caça-fantasmas que estão pipocando na internet hoje e que já têm uma história percorrida, eles têm o mesmo padrão. O mesmo, tá? Eles entram em comum acordo de como eles fazem as coisas funcionar. Presta atenção nisso. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vai ter ligação com tudo que vocês, tudo que vocês contaram, né? Tudo que vocês colocaram para fora. Por exemplo, o que ele queria dizer? Por exemplo, se fulano sair e falar alguma coisa, né? Ele vai criar um problema para ele. Né? Ele está falando sobre a cisão de grupos de caças fantasmas, aí, caça sobrenatural, mediante a grana. Grana. Começou a entrar dinheiro, tem uma cisão. Por quê? Porque, obviamente, tudo tem que ser dividido de maneira igualitária. Tá todo mundo participando, mas não. Uns ganham mais, outros ganham menos. Por quê? Qual o motivo? Porque assim, por exemplo, sei lá, uma equipe normal, brigou, tal, saiu, beleza. A pessoa pode reclamar, a convivência lá não era legal, tal, sei lá, coisas assim básicas, né? Não nesse nível, tipo, de humilhação, né? Não nisso, mas assim, não dava certo, a gente só brigava e tal. Mas assim, qual que é o motivo pelo qual ele ficava tão inflamado, tão bravo e chegava ao ponto de, não formalmente, mas
em conversas paralelas, fazer ameaças. Por quê? Qual o motivo? A gravação, era ligado à gravação, os vídeos, o que era? Quer falar, cara, ou só eu vou encher o peito e falar o porquê? Pode falar. Ele não queria que saísse por causa de contar os fake que ele faz nos vídeos. Então, tá, pera lá. Então, as ameaças informais, que não é uma ameaça declarada, mas era justamente para que as pessoas não soubessem o que acontece nos bastidores do vídeo, é isso? Sim, que ele tinha medo que os ex-integrantes contassem que todos os vídeos dele é fake. Tá. Exatamente, perfeitamente. Porque assim, até ele falou nesse último vídeo que ele fez, que ele falou que quem saiu do canal, tal, não sei o quê, que ele trazia investigações sérias para os inscritos e tal, então... Só uma coisa, eu não acompanho vídeos de caçadores de fantasmas, tudo bem? Então assim, esse canal que ele está se referindo, eu não sei, não acompanho, não assisto, tá? Uma vez que as únicas coisas que eu assisto no YouTube são canais de música, a grande maioria é canal de música, como vocês podem ver lá, tem uma parte de canais que o canal Spook House é inscrito. Lá tem os canais que eu sigo, tá? A grande maioria, música, que é o que eu gosto. Guitarra de jazz, blues, alguns professores de guitarra, coisas que eu realmente agregam valor para mim. Canais de caçadores de fantasmas, para mim, desculpa, com 30 anos de estudo de espiritualidade nas costas, sendo 10 dentro do espiritismo kardecista, tanto quanto de Umbanda, junto com ordens esotéricas, são 12 anos na Ordem Rosa Cruz, no Martinismo, na Sociedade das Ciências Antigas. Além, obviamente, desde 2004 está inserido dentro das práticas integrativas complementares nas portarias vistas desde 2006 do Ministério da Saúde, para mim, isso não agrega. Tá? Além, obviamente, do budismo tibetano, na qual eu estou inserido desde 2007 estudando, e me converti realmente em 2017, tomando votos e refúgio dentro de uma das comunidades aqui de São Paulo. Então, assim, eu não assisto, tá? Eu fiquei sabendo porque o tema a seguir é que é um interessante. Então não é isso. Não, mentira. Vocês que são inscritos dele, que estão vendo ele aí, e você também, de certo, você está vendo aí, porque você não perde o real, porque eu sei que você não perde, tá? Você não perde, você assiste ele sempre, tá? É tudo mentira, tá? É ou não é, cara? Eu tô mentindo? Cara, eu falo pra vocês aqui, eu cansei, agora, graças a Deus sou eu. Eu cansei de ficar 2 anos um personagem. Eu não podia sair do personagem. Cara, eu era um personagem, ele era um personagem, o Diego era um personagem. Eu era um personagem. Todo mundo era um personagem, cara. Um tinha uma personagem demais corajoso, outro demais medroso. Cara, era seguido, tipo, praticamente um roteiro, entendeu? Então, lá era tudo combinado. Tudo combinado. Não tinha nada, tipo... Não tinha... Se nós fizemos 2 investigações real. O resto... Só os médios que não sabia, porque os casos de família, tem uns tempos que os médios estavam lá, era real, agora eu não sei. Mas os casos de família lá era. Mas o resto, essas casas assombradas, tudo fake, tudo combinado. Não tem nada. E nós era pago para atuar, nós era ator. Eu era um ator, ele era um ator, o Diego era um ator, todo mundo era um ator lá dentro. E por que entrou rapaz lá e ficou uma semana só? Saiu, porque era muito cobrado, você não presta para atuar, você faz mal feito, porque você não atua, aprenda com os piá, porque os piá, veja o tipo que eles atuam, porque você tem que chorar, você tem que correr, você tem que se jogar, cara, K2... É a igreja evangélica do mundo espiritual. Vocês veem aquele cara que sobe no púlpito, eu tô com o demônio no corpo. São atores contratados. Basta vocês procurarem na internet. Os pastores contratam essas pessoas pagando R$50 para que eles interpretem uma possessão. É isso. A mesma coisa. Essas pessoas, infelizmente, por uma questão de grana, precisavam se submeter a essa situação.
Se eles realmente quisessem receber a grana deles, se eles quisessem estar na mídia, era a maneira como eles tinham que agir. Então, o que vocês veem de cara estribuchando no chão, o cara simulando uma incorporação ali, todos, unânime, todos são falsos. Todos são falsos. E veja, eu, Rodrigo, não posso analisar canais que estão trabalhando dentro de uma crença. Por quê? Porque senão a gente vai ter um embate jurídico. No sentido de, o cara tem lá, sei lá, Umbanda, Quimbanda, Candomblé. O cara tá lá, ele finge uma incorporação no vídeo. E tem muito quibandeiro que é safado e que finge a incorporação. Ele finge. Não tem nada incorporado no cara. Nada. Nada. O cara não tem nada. Eu bati o olho uma vez, falei, puta, não tem nada. Sabe, eu fui convidado por 3 casas, dirigentes de 3 casas, para ter a minha casa, para trabalhar dentro do critério da Umbanda e desenvolver pessoas. Eu fui convidado, tá? Eu lembro muito bem, aqui no Jardim São Luís, o dono da casa, ele trabalhava na Mali Metal Leve. Ele chegou para mim e falou, quando você vai ter a sua casa? Eu falei, eu não vou ter casa, eu não quero me envolver tanto quanto eu já estou envolvido na Umbanda. Fiquei um tempo, agradeci, ajudei, dei dinheiro para a construção terminar o teto da casa e fui embora. Fui até o Estrela Azul, se não me engano o nome era Estrela Azul, ficava lá em São Caetano. Cheguei lá, fui atendido por uma moça que estava incorporada com o baiano, depois ela passou a se incorporar ao Exu, blá blá blá, fez lá os passes que ela fazia. O dono da casa me chamou. Cheguei lá, o rapaz, muito gentil, olhou pra minha cara, ele olhou de cima pra baixo e falou, quando você vai ter tua casa? Eu falei, puta, é a segunda vez. Segunda vez. Terceira casa que eu fui, foi na Avenida Hud. Uma casa linda, gigantesca, 3 andares de pessoas ali atuando, trabalhando, tinha lanchonete, livraria. O cara montou uma estrutura espetacular, gastava 10 mil por mês ali. E os médiuns tinham que doar. Fui lá atendido, comecei a desenvolver, né, ali, a trabalhar ali. O cara me chamou, o dono da casa, um advogado. Chamou, falou, quando é que você vai ter a tua casa? Falei, pô, vou pedir música pro Fantástico. Melhor de 3 é foda. Então assim, quando você vê realmente a incorporação, você vê a entidade atrás, você vê a conexão do ser, você vê ou ele encostado na pessoa. O que eu tenho visto é um show de horror. É unânime. Unânime. Os canais que exploram a espiritualidade e que vão ali fingir incorporação, ou que estão ali, eles estão atuando. Você, como espectador, você tem que entender que aquilo é uma atuação. Aquilo não é real. E ele mesmo fala. E eu fiquei surpreso, muito decepcionado, porque a família dele passou a acreditar que aquilo era real. Sabe? Então, assim, a cara dele em conversar com as pessoas na cidade dele, falando, cara, como é que foi? Pô, você tá bem? O demônio tava atrás de você, o diabo, o espírito, não sei o quê. Sabe? E a pessoa olha e fala, meu, eu tô convivendo com uma mentira. Chega uma hora que você não aguenta. Claro, para os donos dos canais, quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais fama, melhor. Quanto mais recurso entrando, as vergonhas elas vão sendo colocadas embaixo do tapete. Outros que realmente estão sendo desfavorecidos e perdendo nessa relação de troca, eles começam a ver que não vale a pena. E assim, eu sempre falei, um a um, muitos vão acabar caindo. Eu já tinha falado isso ano passado. Esse vídeo aqui é de dezembro. Eu já tinha falado. Muitos canais vão chegar a um limite. Esse limite vai ser financeiro, esse limite vai ser a relação com a espiritualidade. E uma vez eu escutei de uma lama famosa, a qual ela me falou, a maior mentira que existe é mentir dentro da sua própria crença, da sua própria espiritualidade. Eu falei, putz, deve ser pior que bater na mãe, né? Porque é o maior karma que existe.
É você utilizar-se da fé, da crença, para explorar as pessoas. É o pior karma gerado. Isso é assim, para o budismo, o explorar as pessoas nesse critério de você utilizar-se de uma falsa espiritualidade para se sobressair, pode gerar até íons, que são gerações de tormenta kármica para o indivíduo. É o pior karma que existe. É sério. Isso dentro da visão budista. Mas vamos continuar. Manipulado, não existe spirit box. Peraí. Ah, eu preciso escutar isso de novo. Quando era uma ator lá dentro. E Então, quem está? Por que entrou rapaz lá e ficou uma semana só? Saiu, porque era muito cobrado. Muito cobrado, você não presta para atuar, você faz mal feito, porque você não atua, aprenda a conspiar. Porque conspiar, veja o tipo que eles atuam, porque você tem que chorar, você tem que correr, você tem que se jogar. Ou seja, é uma prova do Faustão. Cara, K2 manipulado. K2 manipulado. Eu tô cansado de falar em todos os meus vídeos. Para que serve o K2? Mas as pessoas não entendem. As pessoas inteligentes entenderam. Basta um vídeo, a pessoa pegou e entendeu. Esse aqui deve ser o 10º vídeo que eu estou fazendo. K2 manipulado. A gente vai entender como é manipulado. Não existe spirit box. Não existe spirit box. Não existe spirit box. Vocês escutaram? Eles estavam lá. Eles participam do processo. Como, então, o Spirit Box funciona? Não existe Spirit Box. Ele vai explicar o porquê. O Spirit Box não existe. Então, peraí, calma. Rosa. Calma, vamos por partes, que agora vocês largaram, né? Na corrida. Então, peraí. Então, vamos detalhar as coisas. Então, na verdade, houve 2 investigações, mas essas 2 investigações é na época que você estava lá. E eles vão falar da experiência deles, tá? Então eles falam que houve 2 investigações, que eles acreditam que alguma coisa aconteceu, mas não se sabe. Veja, as pessoas têm suas experiências. Eu não posso julgar experiências das pessoas. Então, se uma pessoa chega para mim e fala, tio Spook, eu vi um espírito, eu vou falar, eu não sei o que você viu, eu não tenho os seus olhos. Se você viu, significa que estamos no passado. Se você falar para mim, tio Spook, estou vendo um espírito, aí eu posso avaliar junto com você para predeterminar 2 pessoas, dizendo realmente tem ou não tem. Eu não posso julgar histórias. Não tem nexo eu avaliar histórias. Então, ele teve uma experiência na qual ele considera espiritual. Não posso julgar. Ninguém pode julgar, a não ser ele. Ok? Eu? Aham. Tá, Só que... Isso durante o seu período ali, teve 2 investigações verdadeiras. As outras que você gravou no canal, nenhuma é real. Cara, eu gravei 120 investigações. Digamos que 119 foi falsa, uma só foi verdadeira, real. Por que em vez de 2? Porque a segunda, que foi verdadeira, mesmo tendo manifestações, mesmo tendo presença, ele manipulava, ele não estava, como que se diz assim, eu posso satisfeito com aquilo. Tá, então, o que eu vou te falar? Isso aqui acontece e é uma pena. Porque assim, eu sempre falo para as pessoas que as pessoas têm grande oportunidade de poder vivenciar coisas legais na espiritualidade, mas sempre cagam no final tudo. O cara vai no hospital psiquiátrico nos Estados Unidos, onde realmente muitas pessoas ali morreram. Um puta lugar para você aprender. Um lugar incrível para você poder conhecer mais sobre a espiritualidade, sobre as formas de pensamento geradas, sobre a consciência das pessoas que ali ainda estão atormentadas, sobre consciências que podem ser atraídas pelas energias dessas pessoas que ali estão presas. Ou seja, é um emaranhado de uma bela pesquisa dentro da espiritualidade. Só que o canal americano, ele vai com X-Spirit Box, com K2, ele vai com roupa de mergulho, ele vai com tanque de guerra, ele vai com arma de airsoft, ele vai com medalha de São Longuinho, ele vai com figa, ele vai com tudo.
Ao invés dele fazer um experimento legal e inteligente, utilizando ferramentas inteligentes, ele vai com cordas, com falsos áudios, ele vai fingir e vai criar um ambiente de susto. Por quê? Porque senão as emissoras não pagam. Veja, esse foi um grande problema, e eu vou falar até para o irreal. Existia um grupo chamado Paranormal State. Jovens que queriam realmente desvendar o mundo espiritual, mas eles tinham um blessing da própria igreja nos Estados Unidos. Então, assim, era um grupo que teve um respaldo da mídia, tá? E eu achei muito legal. E o próprio Ryan, na época, ele estava muito entusiasmado, que era o host do canal, né? O cara que... Ele era o linha de frente. E ele começou a brigar com as pessoas porque ele descobriu que o Batatinha, que era o Chip Coffey, o pseudo-médio americano, ele começava a mexer as cadeiras com os pés. E ele começou a brigar com o Chip Coffey. Ele começou a brigar com o Sergei, que era o engenheiro de áudio dele, porque o Sergei estava manipulando os áudios e fazendo inserções em inputs de áudios que não existiam. Ele começou a se estressar até com a própria Lorraine Warren, que entrava nas casas e olhava e falava: Ryan, eu estou com uma sensação estranha. E aí a bicha ia embora. O Ryan olhava e falava: ô do Cotoco, você não vai fazer nada. Ryan, essa energia é muito mais forte do que... E a bicha ia embora. Com o tempo, o Ryan ficou doente, começou a cometer crimes nos Estados Unidos, começou a ter muitos problemas de saúde e ele foi internado. Porque ele surtou com tantas mentiras que ele viu. Ele surtou. E é exatamente isso. Chega uma hora que todo o teatro, toda a mentira, toda essa falsa ilusão sobre o que é espiritualidade, advindo de canais que não têm expertise no assunto, não dominam esse conhecimento e querem inventar para uma questão financeira, vai cair. Vocês viram, tá? Então assim, o cara tem a chance de estar no lugar legal, de gravar uma possibilidade de um áudio interessante. Claramente, nós utilizamos aqui de recursos técnicos caros pra cacete, sabe? Uma central de gravação Tascam, um microfone Sennheiser, um microfone Rode. Só o cabo que conecta o microfone com a central Tascam custa 400 pau. 400 reais. Sabe? 3 metros de cabo, oxygen free, livre de oxigênio. Ou seja, não tem nada que gere uma resistência ou chiado no cabo. O microfone custa 3 pau, 4 pau. A central Tascam você vai encontrar por 5 mil reais. Ou seja, quem é que tem grana para fazer um investimento, para conseguir captar algo e levar para um engenheiro de áudio, como a gente leva para o Célio Barros, para o Célio poder chegar e falar: não, Rodrigo, aqui a gente tem uma coisa que não é o que você gostaria que fosse. E nós colocamos o pé no chão e nós avaliamos, por meio da engenharia de áudio, o que foi gravado. E não com base de achismo. Eu dou a minha primeira opinião para depois o Célio fazer o crivo e falar: olha, aqui não, aqui sim, aqui não e aqui sim. O próprio Célio já captou vozes em lugares que eu não tinha certeza do que era. O programa dele, que é o RX, ele consegue captar isso. Ele traz, ele gera luz a certos sons e ele mesmo fala, o programa fala, é uma voz humana. Isso sim é uma pesquisa. Isso sim é um trabalho, isso sim é buscar realmente elucidar dentro da espiritualidade alguma coisa. E não fazer showzinho de fantoche, puxar a porta com corda, enfiar a faca na parede, gritos dentro da casa, o cara estribuchando no chão. Isso é ridículo. Isso daí não é buscar realmente um alicerce espiritual. Isso é fazer um show de horror. De novo, não me interessa o que aconteceu dentro das atividades deste grupo, mas é o que a gente tem visto em todos os grupos. É unânime as incorporações, as cordinhas, as facas enfincadas na parede, as pessoas estribuchando fingindo incorporação. É isso que a gente tem visto. E chega uma hora que as pessoas elas estão começando a se questionar. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. E aí o irreal traz de uma maneira clara e realmente dando a cara para bater o que é fake e o que não é fake.